Voltamos. Tá pegando fogo. Vai pegar fogo. Algumas pessoas discordam. Opa, voltamos. Voltamos. Ele é um calvinista roxo, professora. Eu sei, mas no vídeo ele não. No vídeo ele foi totalmente ele- ético, ele- muito parcial. Até É bem porque aquela parcial. igreja não era uma Muito igreja parcial. roxa, professora. A gente tem que, sim, Isso. aproveitar que é bom. Né? Que é bom. É bom da pessoa, a gente aproveita. Ele é um dos melhores, né? Ele é. Então a gente aproveita e suga o que ele tem de bom. Se ele é calvinista, né? Se ele é calvinista, tem lá a convicção dele calvinista, deixa ele lá com o calvinismo dele. Mas aquilo que ele tem de bom, a gente pega pra gente. Ninguém agrada ninguém 100%, né? Mas em algum pedacinho pode agradar. Claro, com certeza. Quando ele fala da questão da excludência, talvez ele esteja falando até justamente sobre isso. Isso. É que porque ele hoje, por falta de conhecimento, né, a maioria das igrejas, elas não sabem que linha elas seguem. Então, exatamente. Verdade. Até porque as pessoas hoje, professor. Pode falar um pouquinho? Pode falar. Um pouquinho. As pessoas hoje, elas estão muito naquela de procurar o que agrada, de satisfazer a si mesmo, entendeu? Elas querem Isso aí. só buscar em benefício de si. Então, elas vão ficar de uma igreja a outra, de uma igreja a outra. E só recebendo o que elas querem. eu tenho até um exemplo aqui em casa, que é a minha mãe. Ela era acho que era da Assembleia a vida inteira. Aí foi para a Universal, passou por um bom tempo. Agora ela voltou para a Assembleia. Outro dia, eu conversando com ela abriu doutrinária que eu olhei para ela e falei, mãe, isso está errado. Ela, mas por que está errado? Só porque você é de outra igreja? Eu falei, não. Aqui na Bíblia eu vou te mostrar por que está errado. Ela, mas para mim não está. E assim que as pessoas elas entram em uma igreja, saem de outra igreja, não se preocupam em aprender a doutrina, em buscar a doutrina, quando sai da igreja fala, ali não tem base, ali não tem nada, mas ela também, ela não busca saber. E alguns pastores também, é o que acho que a Ramila falou. Assim, um exemplo, na nossa igreja, tem alguns pastores que chegam de outras igrejas. Ele tem que ir para o seminário, fazer as matérias que são da nossa doutrina, para aí sim eles vão exercer a função de pastor lá. Por quê? Ou não também, porque às vezes eles não... Às vezes não aguenta, né? Como já teve alguns aí que passou pela sala com a gente. Mas deixa isso para lá. Nós temos uma identidade. Eu, quando estava no mundo, eu rodei muitas igrejas. Quando eu cheguei na Nazareno, algo ali me marcou. E até entrar no seminário, eu não sabia o que era. Quando eu fui estudando, me envolvendo em ministério, fazendo mais coisas, eu pude ver. É a identidade da igreja. A identidade marca, a igreja tem uma história, ela tem uma linha que ela segue, ela não é como o homem quer. Nós temos um manual, mas todo manual, ele tem base bíblica, ele tem uma base teológica, não é que o homem quis fazer assim porque o pastor quis fazer assim, não. Ele é porque ele foi feito biblicamente. A base dele é totalmente bíblica. Não dá legalidade para o homem chegar e falar, eu quero que bote isso daqui. Não. Você quer que bote isso daqui? Vamos discutir. É discutido, é votado, é eleito ou não. E isso é algo que falta muito em algumas igrejas. Eu não digo em todas, mas assim... Tem algumas igrejas que faltam muito disso. Não muita tem identidade, falta uma seriedade. Eita, varão aí. O varão aqui. Então.
Entendeu? É isso aí, por Caio. aí. Ô, Caio, e pegando esse teu gancho aí, o que acontece? Uma coisa que Pega o me gancho aí. chamou a atenção na Igreja do Nazareno foi justamente isso. Foi essa linha que ela segue, a teologia que ela segue, a identidade que ela preza. E assim, e nessa modernidade que está avançando para dentro da igreja, para esse relativismo, esse pluralismo, essa sociedade líquida que todo mundo hoje tá gostando, tá aplaudindo. E Tu tá lendo muito Zygmunt Bauman. A Igreja do Nazareno, ela combate isso daí, é igual a Ramila falou. Ela combate veemente isso aí. Você vê quando nós conversamos com alguém, ou quando a gente participa de alguma reunião distrital não, alguma reunião de alguma assembleia na igreja, nós vemos, na última mesmo que teve, que foi o pastor Elinho que presidiu, ele falou da barra que eles sofrem, o que eles suportam, o que eles combatem na Assembleia Global. Você vê as nazarenos da Europa... Michele não está conseguindo voltar. As nazarenos da Europa, eles querem impor, querem colocar várias doutrinas ligadas a essa pós-modernidade, esse relativismo, mas por nós termos uma igreja que tem votos, tem pessoas que podem combater essas ideias, até hoje a Igreja Nazarena está conseguindo se manter com bases bíblicas, está conseguindo manter... porque é global, né, cara? Isso não adianta aí. a influência Então, de um continente ou outro, porque o manual ele rege o mundo inteiro, então tem que ser bem pensado para todos. E eu olho assim... O manual é lindo! É a teologia mais linda do mundo, se ela for vivida. Entendeu? A igreja do Nazareno, eu prefiro, como minha opinião, eu olho para essa igreja, ela na sua maioria, seres abençoadas, que abençoam a comunidade, abençoam o caos, justamente o entendimento que tá ruim. Na grande maioria... O som tá ruim. Não tá saindo, só vai estar saindo truncado. Só vai sair truncado. Eu acho que agora melhorou. Ah, sim. Não, o que eu estava falando, só para concluir, que eu acredito, eu vejo assim, essa é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, mas eu vejo a Nazareno, ela ser uma igreja, vou tirar o exemplo a minha, a segunda, que as igrejas mais a minha, Anchieta, elas são, no local onde elas estão situadas, elas são bem vistas, elas sabem a importância que elas têm para a comunidade, para o município, e assim, eu vejo os membros dessas igrejas, as igrejas com um pouco mais de membros do que as outras, justamente por causa disso, porque tem pessoas ainda que buscam seguir a Jesus, uma igreja que busca Jesus, que querem viver dentro da palavra, que mantém a Bíblia como regra de fé e prática. Esse é o meu pensamento. Não por ser falta de doutrina, nada disso. É claro que tem, acredito que tenha mesmo, mas assim, não podemos generalizar. Não mesmo. Não estamos generalizando, bacana, né? Mas porque o Ivan ele falou um negócio que realmente a gente preza pela palavra, né? Tem a palavra como nossa regra de fé e prática, o nosso manual de regra, fé e prática. E dentro daquilo que foi apresentado dentro do vídeo, que os irmãos estão falando aqui na videoaula, o que eu mais destaquei e enxerguei nisso é uma doutrina que, por causa do modismo, do cristianismo contemporâneo, está entrando uma doutrina egocentrista no meio da igreja. Sim. Onde o homem ele está ficando no centro, as necessidades humanas estão ficando no centro. Exatamente. E o foco do cristianismo ele tem saído. Hoje, algumas igrejas, a gente nunca pode generalizar, está se preocupando mais com o número, com a quantidade, do que realmente com a qualidade da pregação, com a vida, com a necessidade daquele irmão. Isso aí. Mas o que eu tenho visto no movimento
religioso hoje quer a mesma quantidade, a mesma velocidade desenfreada, acelerada que o cristianismo ele vai crescendo, pessoas vão entrando dentro da igreja, é a mesma quantidade que sai também, porque não tem uma doutrina, uma visão, uma preocupação de fechar as portas para que essas pessoas não saiam. Então, eu vejo dentro de tudo isso que foi apresentado, que foi falado, e que o Ivan falou muito bem a respeito da vida pautada, a doutrina pautada na palavra, eu vejo que alguns irmãos, algumas igrejas, infelizmente, têm perdido a visão para entrar o egocentrismo, tá vendo a satisfação das suas próprias vontades, porém terrenas. Sim. Não é nem satisfações efêmeras, é satisfações para a eternidade, são satisfações terrenas que as igrejas estão vivendo. Simone, fala alguma coisa. E ele definiu como uma teologia cinzenta. Simone? Concordo, gênero, número e grau. Não, professora, não é nem questão nazareno. Eu estou só acompanhando, ouvindo, e cada um que tem se pronunciado, cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, mas eu acho que todos estão em comum acordo, é que, infelizmente, em muitos altares, o que está tomando conta não é a soberania de Deus, é a vontade humana. Infelizmente. Eu acho que todos os meus colegas, no final, a palavra fecha assim. E a gente tem que começar a rever muitas coisas, sabe? E deixar um pouco o orgulho, a vaidade, a soberba, deixar isso de lado para que a gente possa viver realmente o evangelho genuíno. Porque é muito assim, falar do outro é muito fácil, mas eu acho que nós temos que nos examinarmos. Fala a Deus. Falar mais de nós mesmos, sabe? Porque hoje nós estamos sentadas numa cadeira de seminário. Sim. Hoje nós estamos aprendendo com quem está lá em cima, mas nós aprendemos do lado positivo do lado negativo. E qual vai ser a minha posição quando amanhã, se for esse o propósito de Deus para todos nós seminaristas, qual vai ser o nosso posicionamento? Entendeu? Então, eu prefiro ouvir os meus colegas e aprender com eles, né? Observá-los e aprender com eles, que cada um deles tem a sua verdade, cada um deles tem o seu ponto de vista, e eu vou ponderando o que eu acho dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Não, mas aqui a verdade, eu vou falar igual o preletor fala no final do vídeo dele. A verdade, ela não ela é única. Isso aí. Uma para cada um vira paganismo, né? Vira paganismo. Mas cada um tá falando uma coisa. Ele fala que não existe verdade de cada um, e sim a compreensão diferente da verdade. As percepções que são diferentes. As percepções são diferentes. A verdade é uma só. A verdade é única. Né? Quando a gente fala principalmente quando a gente fala de cristianismo, né? A gente fala de Bíblia, a gente fala de palavra de Deus, ela é uma só. As nossas percepções que são diferentes. Né? As percepções aqui, o modo de ver, por exemplo, eu já vi que a Cleo tem um modo diferente de ver. A Cleo, de perceber. O Cristiano tem um modo diferente de perceber, que eu percebi lá, né, que eu vi no trabalho, né, que eu li. Que cada um aqui tem uma forma de ver, porque cada um de nós, a gente tem uma bagagem. A gente tem uma bagagem. A gente tem uma história de vida. A gente tem uma história de vida. A gente vem de vários pais, né, diferentes, famílias diferentes. Fomos educados de formas diferentes. Estudamos em lugares diferentes. A nossa percepção de vida ela vai ser de acordo com a nossa bagagem, com aquilo que a gente tem
da nossa vida. Então, cada um aqui tem uma percepção diferente de acordo com aquilo que tem vivido. Então, não que sejam verdades, cada um tem a sua verdade. A verdade ela é uma só. Sim, mas a senhora entendeu? Quando eu falo a verdade, entendeu? Eu falo da percepção, da visão, opinião, da compreensão, né? Da opinião. Opinião, né? Uhum. E quando eu falo... O grande problema é quando a nossa percepção da verdade ela se torna radical ao ponto de deturpar e transformar a verdade em uma grande farsa. Exatamente. Isso aí. É isso. Quando porque até mesmo isso daí é até uma visão do mundo que nós estamos vivendo, né? Que hoje para o mundo é a minha verdade, é a verdadeira verdade. Isso que não pode acontecer dentro do isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A minha verdade, justamente. Muito cuidado. A gente tem vivido isso aí, né? Politicamente, agora, a gente tem visto isso. A senhora quer saber o porquê disso? Eu entendo que existe muita gente magoada dentro da igreja por conta de posturas, de não aceitação. Por exemplo, uma pessoa se sente vitimizada, se sente vítima por algo que uma outra pessoa falou ou fez. Leva aquilo para o coração de uma forma tão radical que não se permite tratar, e aí é onde entra todas as divergências da verdade. É exatamente o que o Wagner falou. Entendeu? Aí a mágoazinha que está lá no coração sobe para a cabeça e aí abre a boca e fala um monte de besteira. E aí não tem seminário que ajude, não tem teologia que ajude, não tem nada que ajude. É o que a gente tem visto hoje, infelizmente. Obrigada, gente, pelo conselho. E caramba. Não entendi. Cleo, tu tá sobre o radicalismo. Eu também não entendi, não. Não entendeu nada agora, mas tudo bem. Não, é porque, tipo assim, realmente eu tenho visto tanta coisa dentro da igreja. Até a Simone falou. A Simone que é muda falou agora. A Simone não muda nada, rapaz. Não, deixa que quando ela fala, ela libera a benção pra mim. Tá despertando. Ela pregou domingo de manhã, que foi um bom negócio. Mas fala, o que você ia falar, Cléo, que eu não entendi? Não, muitas das vezes, a gente, por exemplo, eu vivenciei algumas coisas dentro da igreja que não vi Deus falando, eu vi o homem, entende? Aconteceu uma história comigo, com o meu amigo, o Júnior, que teve um irmão se eu não me engano, vou contar para vocês isso que não tem problema. Teve uma consagração que o irmão pegou a mão de um amigo meu e pegou a minha mão, e ele nem percebeu que o meu amigo, esposo da minha amiga, é casado, juntou as nossas mãos dentro de uma consagração, dizendo que ele era o vaso para a minha vida. E isso dentro da Igreja do Nazareno. E eu acho isso incomum. Sim. Então, às vezes, realmente, de repente, por eu ter visto muita humanidade, por eu estar vendo muita humanidade entrando, uma mistura tão grande, dá vontade de sair correndo. Mas, lógico, nossa vida está pautada no Senhor, não está no homem. É profetada, Cléo. Eu recebi profecia com data de cumprimento. Eu recebi profecia de seminarista com data de cumprimento e tudo dentro da igreja. Olha só, misericórdia, né? Então, assim... que apesar de tudo ainda acontece essas coisas. A humanidade... Mas a questão exatamente, a humanidade, foi repreendido, o humano. A questão tem que chegar para o camarada e falar, meu irmão, sai da carne, vive Deus, vai ler a Bíblia. Bota a mão na cabeça e expulsa. Mas é por isso... Para ele cair na realidade que temos vivido, essa igreja aí. Essa igreja que está tomando como ramos de abóbora, como ramos de se lavar o corpo, como aquele que a gente chama
de espuma. Quando acontece Mas isso, olha só, gente, o varão, a varoa, não importa quem seja, tem que repreender o cara diante do povo. Beleza, mas você também não pode repreender o cara se o cara não conhece você e não conhece os outros. Exatamente. E a gente precisa fazer algo que Deus diz na Bíblia. Não é toda profetada que você vai ouvir e que você vai Você vai julgar a profecia e o profeta. Vai acontecer. Você vai orar e vai pedir testificação ao Senhor. É desse jeito. Você vai julgar o profeta e profecia. A pessoa pode falar o que quiser no altar. Entendeu? Sim, mas olha só, o pluralismo, há uma diferença infelizmente, está no nosso de meio. profecia e uma diferença do achismo. Se eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo deu para mim que é uma mentira, sim, vai ser com certeza. Mas nós, o Espírito Santo está em mim e o Espírito que está nele não foi eu apimentei a situação. Ele vai ouvir na hora. A questão da profecia é fácil. Mas nós não aceitamos, não, gente. Olha só, nós... Claro, a gente entendeu que você não aceitou. Ela só vem pelo profeta porque o fato não estou entendendo nada. Um de cada vez. Um de cada vez, não entendo. Deixa eu falar uma coisa. Eu só acho, mas a única situação, a gente está discutindo uma coisa que a gente perdeu o foco, que é a situação, o relativismo, a situação do vídeo. A única coisa que eu quero ver é o que eu falei lá no início. Como diria o professor Borduan, não nem meninos nem românticos. Dizer que a Igreja Nazareno ela não tem influência do mundo, ela tem influência de outras situações. Era isso que eu queria dizer. É isso que a gente tem que ser sincero no dizer. Agora dizer, não, a minha igreja, tudo bem, nós temos um manual. Não há perfeita, né? Ela pode estar mais avançada do que outras igrejas na situação das portas do inferno não está prevalecendo. Em determinadas situações, a gente peca sim, a gente tem erros sim. Eu sinto muita falta de um culto de doutrina. Eu acho que a Igreja Nazarena ela deveria ter um culto de doutrina. Eu acho que só o discipulado e o curso de obreiro, ele não atende, porque ele não... Eu fiz curso de discipulado. Eu acho que o novo convertido tinha que aprender assim que chega. Entendeu? Falta muita coisa. Por exemplo, muitas das coisas que eu fiquei conhecendo foi depois que eu fui pro seminário. E eu não acho correto. Eu acho que a pessoa tinha que aprender ali no berço. Converteu, ela tinha que aprender. Por exemplo, era uma dúvida como eu coloquei agora da tatuagem do piercing. Eu coloquei a coisa mais ridícula, mais esdrúxula, no bom sentido. Entendeu? Não, eu falo de mim. A minha vivência com Cristo. A mesma coisa, a coisa mais simples para se entender. Quando eu mesmo chegamos ali, nós ficávamos em dúvida. São 4 cultos. A gente ceia nos 4 cultos? Entendeu? Então, são determinadas perguntas que quem está chegando agora também se faz. É verdade. É mais simples. E não tem resposta, entendeu? Então, e não tem resposta. Então, é isso que eu falo. É dessa situação de que tinha que ter um pouco de doutrina. Porque eu sou de um tempo que a Cristo se tinha mudança de vida. Você mudava o vestir, você mudava o modo de você falar, você era conhecido pela sua mudança de vida. E até hoje, em determinados lugares é assim, entendeu? Eu trabalho em um lugar que quando eu tô... Gente, não, quem vai orar é Michele. Tem um monte de cristão, não, é Michele. Todo ano tem uma festa de final do ano, eu tenho que ir naquela festa fechada. Você vai orar. Nós fizemos 10 anos de ministério da saúde. E eu tive que passar o final de semana com eles lá onde eles fizeram, porque eu tinha que orar, eu tinha que fazer um culto. Então, você ainda tem que ser um referencial no lugar onde você está. Isso aí. Entendeu? As pessoas te olham e querem ver. E eles falam mesmo, não, fulano é assim, anda dessa maneira. Então, tem gente que não tem credibilidade. O pessoal do mundo ainda olha para o cristão de uma maneira assim, aquele ali é, mas... Não é aquilo todo. Isso aí. A gente tem essa visão, imagina quem está de fora. Verdade. Então, assim, é nisso que eu falo. É a falta de um culto assim. Entendeu? E eu aí acredito naquele cristianismo, sim, que se prega a Bíblia assim, se você quer dessa maneira. Não tem esse negócio que a igreja tem que estar cheia
e para a igreja estar cheia, a igreja tem que se moldar ao mundo hoje. Isso é isso. É isso. Concordo, gênero, número e grau. É isso aí. Acho que a igreja cheia também não está cheia por Talvez causa eu tenha disso. colocado as palavras erradas, mas tudo que Michele falou era isso que eu queria falar. Muito obrigada, Michele, por me ajudar aí. Ainda? Oi? Quer dar aula ainda, acho que o seu marido já chegou. Ainda não faltou Eu também acho. Sabia nem que ela estava aqui ainda. A garagem já abriu lá, professora. Quando acabar esse tempo aqui, Caraca, a gente encerra. A Simone hoje está aqui. Não, do jeito mas eu que quero tá, ouvir todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo. Do jeito que tá, você ainda quer dar aula. Falta Quem o não falou, fala aí, gente. Quem não falou, fala aí. Quem já falou, vamos ficar quieto. Ei, Simba. Falta a Viviane. Quem é a gata CJ2? Tem mais 10 minutos. É a Silvia. Tá difícil de falar hoje. O povo tá muito eufórico. Tá, né? É igual o debate da Globo. Eufórico. Tá muito eufórico. Assim, eu acho, na verdade, que todas as falas estão corretas, né? Mas o pastor Fábio costuma sempre falar isso, né? Que o problema todo está justamente no egocentrismo. Essa coisa, né, do homem, isso sempre vai estar. E é por isso que a própria Bíblia diz que quem está de pé tem que lutar para não cair. E a gente tem que ir... eu vejo assim, tá? Que essa é a nossa função. Nós precisamos fazer a diferença dentro das nossas igrejas. As pessoas não sabem, né? A maioria aqui trabalha de alguma forma em uma liderança. Lá na segunda igreja mesmo, agora parou por causa da pandemia, né? Mas antes da gente sair de lá e ir para Éden, estava se estudando o manual, né? Tem uma escola bíblica agora que é escola única, né? Classe única. Para quê? Para que todo mundo aprenda qual é a doutrina da igreja. Quais são, né, os princípios básicos, quais são os fundamentos, porque tem muita gente que não sabe. Mas tem gente também que não sabe porque não quer. Isso. A gente também fala da Michele, né? Que o pastor Luiz Felipe Borduan diz, né? Não sejamos meninos e românticos. Tem gente que não quer estudar, gente. Estudar dá trabalho. Né? Vai na classe da escola dominical que você vai ver isso aí. Isso aí, não vai à escola bíblica dominical. Vai ao seminário, mas não vai à escola dominical. Isso aí, tem esse detalhe, sabe? Então, assim, na escola bíblica dominical é que a gente aprende a Bíblia, é que a gente aprende a doutrina da nossa igreja, e é onde a gente aprende a ler um livro, por exemplo, calvinista, e saber discernir. Reter o que é bom e descartar aquilo que não condiz com a nossa doutrina. Né? Eu não sei quantos perceberam, né? Mas o livro que o pastor Beto passou para a gente ler, ele é um livro calvinista. extremamente calvinista. Tinha falas no livro que não condiz com a nossa doutrina. Então, a gente retém o que é bom e descarta aquilo que não presta. Não é verdade? Mas isso é tudo na vida. É importante a gente aprender a fazer a crítica. Né? Não é crítica, estou falando a crítica no sentido negativo. A crítica construtiva, né? E a gente tem que aprender a pensar e fazer a crítica. Né? E saber separar. Porque se a gente vive só dentro do nosso mundinho, a gente vai ficar limitado dentro do nosso mundinho. Exatamente. Então, a gente tem que sair um pouquinho da caixa e conhecer as outras coisas, até para a gente poder saber fazer a diferença e poder até defender aquilo que a gente crê. Então, por isso que é bom a gente ter contato ter maturidade. Claro que a gente tem que ter maturidade. A maturidade para poder assistir ou para poder ler um livro que tem uma linguagem calvinista e saber separar isso e não se deixar levar pelo pensamento ou outro tipo de pensamento que vai desvirtuar daquela doutrina que você está inserido.
Isso tem várias coisas, Patrícia, não é nem só dentro do Não, só calvinismo é um exemplo. Mundo. Não, sim, entendi. Não é nem só dentro do nosso mundo, né? Isso é até no mundo secular mesmo. Secular também. O próprio Caio citou Zygmunt Bauman. Pô, um mundo líquido, sabe? É o que a gente vive hoje, um mundo líquido. Então, se você também não conhece o mundo, você também não consegue formar uma posição crítica. Você só sabe combater o outro e não acrescentar para quê? Para que a gente possa crescer, né? No final da fala e do outro vídeo, a Cléo estava falando da tatuagem. Eu vou ser muito honesta com vocês. Muito honesta mesmo. Eu acho que tatuagem não tem problema nenhum na vida. Eu não faço uma tatuagem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se aquilo vai envergonhar o nome do Senhor, que você não faça. Que você preserve. Então, eu acho que esse é o problema da tatuagem. Sabe por quê? A Bíblia não diz que tatuagem vai levar ninguém para o inferno. Porque senão, e as pessoas que têm tatuagem se convertem? Vão para o inferno? A gente precisa fazer uma outra leitura também do mundo, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa trazer o mundo também para que a gente possa compreender e pregar o evangelho que a gente diz que é um evangelho de amor, que é um evangelho de salvação, que é um evangelho de transformação e de mudança. Mas a gente não faz essas mudanças nas nossas vidas. E essa mudança tem que começar em nós. Essa mudança começa na Viviane. Quando a Viviane começa a mudar os espinhos que ela tem. E as mudanças não são fáceis. Não é fácil mudar. Não é fácil a gente conseguir mudar. É difícil. E isso traz crescimento. Paulo fala isso, né? A gente precisa, no evangelho, crescer. É por isso que tem tanta gente, 30 anos dentro da igreja e continua da mesma maneira. Por quê? Porque continua tomando leitinho. A gente precisa crescer no evangelho. E a gente só cresce no evangelho como? Estudando, procurando. Alguém fala uma coisa, você vai ver se é verdade ou se é mentira. Sabe? Então, assim, tem muito disso, das pessoas falarem e simplesmente a gente não tem esse poder crítico. E eu acho que a gente precisa, nós hoje temos uma responsabilidade muito maior dentro das nossas igrejas e no mundo, né? Que é o quê? Que é justamente fazer essa diferença e mostrar para as pessoas a importância do estudo, a importância de você conhecer a teologia da sua igreja, a importância de você conhecer a história da sua igreja, né? Na semana passada, eu cheguei a falar sobre isso. E a gente tem hoje mais capacitação do que outras pessoas. Mas se a gente também não quiser fazer nada, porque dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, isso é tempo. Aí você tem que se disponibilizar de estar na igreja, você tem que se disponibilizar, seja num domingo na escola dominical, seja num outro estudo na semana, e você tem que se disponibilizar para isso. Só que isso é o evangelho, e as pessoas precisam ver o evangelho na gente. Precisam ver mais na vivência, né, no testemunho vivido da tua vida, do que o evangelho falado, do que o Cristo falado. Eu acho que isso está faltando muito hoje, né? A gente fala muito, não, porque Jesus salva, cura, liberta, que Jesus foi um homem que abençoou, foi um homem que fez milagres, e foi um homem que chegou para ajudar quem precisava. Mas a gente ajuda, a gente faz, a gente está fazendo, a gente está sendo, né? Cristãos são o quê? São pequenos cristos. Nós estamos sendo os pequenos cristos na Terra. Então, eu acho que falta muito disso hoje em nós, para que a gente possa, assim, refletir nisso tudo que a gente é. Porque eu acho que, às vezes, a gente peca nisso, né? Fala, eu vejo muitos cristãos vivendo assim, falando, mas não vivem o que pregam. E aí a palavra não vale de nada. É aquela coisa do... Quem falou? Acho que foi o Wagner, né? Acaba ficando uma coisa falsa. Exatamente. Uma coisa falsa. Se mostra para o mundo uma coisa, mas que no fundo não é nada daquilo.
né? Lá nos bastidores, a coisa é outra. Mas tem algumas coisas que chegam na nossa vida, como também uma forma de você olhar e dizer, caramba, que desafio. Essa semana mesmo um colega chegou e falou, Falcão, olha o que eu trouxe. Aí eu olhei e vi, era uma arma. E eu ando com a minha Bíblia. Eu não pego mais em arma. Aí ele falou assim, tá vendo aquele alvo lá? Eu falei, estou vendo. Ele falou, vamos ver quem acerta primeiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, se eu acertar na primeira, você deixa eu te ensinar os artigos de fé? Aí ele olhou e falou assim, vamos lá, então começa por você. Na primeira, alvo. Aí ele, caramba, acertou, tá menor que meu dedo, que não sei o que, com a rapaziada. Eu falei, agora todo mundo vai ouvir os artigos de fé. Eu ganhei, então você vai ter que ouvir os artigos de fé. Aí falei os artigos de fé da igreja do Nazareno e essa semana, foi ontem, estive com ele. Ele falou para mim, Falcão, depois daquele artigo de fé, eu fui na igreja. E Deus tem me livrado de muita coisa lá no meu trabalho. Pô, fala mais um pouco aí da palavra. Então, eu vejo que tem muitos desafios que chegam na nossa vida. Vai chegar muitos desafios quando você tiver a sua igreja. Agora, o que a gente está falando aqui, que a gente vai ser verdadeiro com a palavra, vai ser verdadeiro com o manual, nós vamos ser testemunhas de Cristo. Então, quando receber a igreja, que seja. Não cai em ter uso da sua palavra, não. Porque é muito difícil, e como a irmã colocou muito bom, é muito difícil estar na posição quando o outro está. Porque quando o outro está, é fácil de eu olhar para ele e dizer, pô, aquele ali está todo errado, aquele ali está pregando tudo errado, aquele ali... É muito mais fácil. Mas quando a gente cair na posição, que essas palavras sejam poderosas. Tanto no testemunho, eu sempre digo para o meu irmão, Deus é o espelho da Bíblia. A Bíblia é o espelho do pastor. E o pastor é o espelho das ovelhas. Eu falo isso direto para o meu irmão. Faltam 3 minutos. Então, 3 minutos? Menos de 1. Então, não, fechando. O meu irmão... Ih, tem gente que não falou ainda não. Você quer voltar? Irmão... Não, irmão, quem não falou vai falar sexta-feira que vem. O meu irmão, sinceramente, ele fala muito isso. Poxa, está se aprendendo muito teologia e está faltando Bíblia. A gente também tem que se policiar muito nessa vida. Cristiano, você que não falou, você pode orar para a gente encerrar? Só que antes de orar, eu quero falar que o objetivo do vídeo é esse. É a gente aprender e a gente fazer análise, né? E a gente olhar para nós mesmos, né? A gente fazer um autoexame, a gente olhar para dentro de nós e ver aquilo que a gente está falando, se aquilo que a gente prega está condizendo com as nossas atitudes, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para contribuir. Então, esse é o objetivo, da gente não ficar só presinho no nosso mundinho, e a gente ver o que está acontecendo à nossa volta, a gente perceber o que está acontecendo à nossa volta, o que o mundo está falando, o que o mundo fala a respeito de nós, o que o mundo tem nos apresentado. Então, a gente precisa saber. Então, a gente também tem que saber criticar, analisar, né, e fazer uma análise crítica, não só daquilo que a gente vê, mas de nós mesmos, principalmente de nós, primeiramente de nós. Então, vamos encerrar a aula, né? Eu vou encerrar hoje, eu vou gravar o que eu daria hoje, depois vou colocar lá na plataforma e vou liberar mais cedo, tá bom? Amém. Temos 1 minuto, Cristiano. Pode nos pedir oração? Oi, minha voz. Tá saindo minha voz aí? Tá. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa aula, esse debate. Deus, nós podemos observar diversas opiniões, mas o Senhor é que diz, Deus, em nome de Jesus, como irá conduzir nossas vidas e o que irá implantar em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar um final de semana tranquilo, de paz,
que o Senhor possa nos guardar, Deus, não enviar essa violência que já está voltando à nossa cidade, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, reservar a nossa igreja da sã doutrina, reservar a nossa igreja para te amar cada dia mais, Pai, fazer tua boa obra no coração puro, não só com obras, Deus, fictícias, mas com a tua palavra guardada no coração, Deus, que nós possamos aprender a usar esse amor, Pai, com graça e conhecimento. Em nome de Jesus, Deus, te agradecemos por todas as coisas, até mesmo por aquelas que não podemos ver, os livramentos, Deus. Eu te agradeço pelas pessoas que estão doentes, pela Camila,